E eu abro mais uma página aqui do nosso acervo de empresários, de empreendedores, com mais uma mulher que me deixa muito feliz, uma jovem empreendedora que transformou batons, pincéis, bolsas em um propósito, em uma carreira hoje de sucesso, uma carreira nacional e internacional. É isso mesmo. Não é, dona Paula e Amoré? É verdade. Esse nome é de indígena? Tem algo? Sim, o Yamaré é indígena, a minha descendência é indígena, né? Vem da família da minha mãe e é de uma tribo que fica no Mato Grosso, Legal. chama Parecis, o nome da tribo, que vem a nossa descendência, né? Então aproveita, se apresenta, fala da sua profissão, no que você empreende hoje. Pode parecer moda, porque ela está tão fashion e linda, mas é o quê? Maquiagem. Sou maquiadora há 13 anos aqui em Brasília. Iniciei minha carreira aos 20 e quantos anos, Carol? Também, olha, gente, matemática, mas hoje você está com 30 já? E 3. Ó, então com 20. É, com 20 anos. Aos 20 anos, eu trabalhava em outra área e fiz uma transição de carreira aos 20 anos. Fazia faculdade na época. O que você foi estudar? Então, quando eu terminei o ensino médio, o meu sonho era fazer biomedicina. Só que na época a minha família não tinha condição e eu passei no Enem, consegui nota, fiquei um pouco ansiosa, não quis ficar muito tempo estudando e consegui nota para entrar para turismo na Católica. Consegui bolsa de 100% pelo Enem, Uau. e aí esse foi o meu curso. E aí, aos 20 anos, eu estava finalizando a minha faculdade, fazendo estágio da faculdade em uma agência de turismo, e eu trabalhava na SEB, Companhia Energética de Brasília. Foi quando aconteceram algumas coisas na minha vida e eu decidi ser maquiadora. Na verdade, eu costumo brincar que eu fui descoberta pela maquiagem, né? Eu tive. Aos 20 anos eu tinha um namorado e a mãe dele tem ainda, né, um salão de beleza na Asa Sul, aqui em Brasília. E eu era fascinada com maquiagem desde criança. Eu roubava os batons vermelhos da minha mãe e a gente tem várias fotos, eu toda de batom vermelho, toda na pose, pequenininha, um toquinho de gente, e já vivia de batom vermelho por aí, como se não houvesse amanhã. Então eu sempre gostei de maquiagem desde criança. E com isso, eu fazia maquiagem em todo mundo, na minha família, na minha mãe, nas minhas tias. Apesar da minha mãe não ser muito vaidosa, eu não puxei isso, eu acho que dela, porque ela gosta, mas não é tão vaidosa quanto eu sou. Nem minha irmã, mas assim, eu maquiava minhas amigas para sair. E quando eu namorava, tive esse namorado, eu deixava ele enlouquecido atrás das paletas de sombra que eu queria. Falava: "Me ajuda, eu quero comprar essa paleta", e a gente ia na feira dos importados atrás de paletas de sombra, e até a minha sogra, que era a mãe dele na época, entrava nessa e me ajudava a comprar as maquiagens que eu queria. E sempre que tinha uma festa, as minhas amigas iam para casa dele, né, e a gente ficava lá maquiando, e eu maquiava todo mundo. Réveillon, fazia uma fila, eu passava o dia inteiro maquiando todo mundo. Uau. E eu não era maquiadora, eu trabalhava com outra coisa na época, era assistente administrativo na SEB, fazia faculdade e o estágio da faculdade. Mas sempre gostei de maquiagem, maquiava todo mundo e vivia maquiada também. No ensino médio eu ia para a escola com aquelas sombras coloridas, verde, azul, rosa. Uau. E aí minha sogra observando o tanto que eu gostava daquilo, e por ela ser dona de salão, ela enxergou o quanto eu gostava e que eu tinha um dom para aquilo, né, assim, uma sensibilidade ali para aquilo. E aí ela começou a conversar comigo e falar: "Por que que você não faz um curso e se profissionaliza nessa área? É uma área muito bacana e eu acho que você vai ter sucesso porque você gosta. E você faz tão bem feito, todo mundo gosta da sua maquiagem, você pode trabalhar com isso". A princípio eu nunca pensei em ser maquiadora, era só um hobby mesmo, eu gostava mesmo, eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de moda. E aí, com isso, ela falava isso e eu não levei muito adiante. Como ela viu que eu não levei adiante, ela resolveu me presentear
com um curso profissional, na época com uma maquiadora que estava super em alta em Brasília. Ela procurou com as clientes dela qual era a melhor maquiadora naquele momento e ela me deu um curso de presente com essa maquiadora. E aí eu fui fazer o curso, despretensiosa, fui fazer esse curso. Chegando lá, foram 6 meses de curso, não era um curso normal, era tipo assim, do básico ao avançado. E era, eu acho que eu tinha aula 2 vezes na semana. E assim, eu fui percebendo tanto que eu gostava, porque eu esperava ansiosa o dia de chegar a minha aula de maquiagem. Gente. E aí eu fui fazendo o curso, fui amando, até a minha professora viu que eu tinha uma desenvoltura bacana para aquilo, que eu tinha assim, assim, tecnicamente falando, a gente tem habilidade com as mãos. Eu também sempre gostei de pintura, de pintar quadros, de desenhar, e eu acredito que isso tenha influenciado na minha desenvoltura, né, na habilidade. Hoje eu dou cursos também e a gente consegue identificar quando a pessoa tem habilidade com as mãos, tem essa sensibilidade, sabe? E eu acredito que ela viu isso e ela me convidou para ser assistente dela no salão. Na época, ela trabalhava no salão do Ricardo Maia, que em Brasília era assim, hypado no momento. Era o salão das noivas, assim, número 1 escolhido pelas noivas, né? E aí ela me convidou para ser assistente dela porque ela estava precisando, porque realmente ela tinha uma demanda enorme de atendimento e ela precisava de alguém. E eu super aceitei o convite, lógico, e fui muito feliz. Então, a princípio, eu só trabalhava nos finais de semana com ela, assistenciando ela. E aí, com isso, me apaixonei já no curso, já tinha certeza que era o que eu queria, porque eu acho que a maquiagem me escolheu de verdade. E eu só fui, assim. Eu já estava, na verdade, quando eu vi. E Era foi nessa oportunidade que você disse que a maquiagem me recebeu muito bem, que você teve logo de cara uma experiência internacional, de ter viajado, foi nesse iniciozinho? foi, Como é que foi? Conta exatamente. isso. Aí não quis sair mais. Não, porque aí eu me apaixonei. Eu já estava apaixonada e eu falei: "Gente, eu fui escolhida mesmo". Eu tive sorte, eu acredito, né, porque eu comecei a assistenciar essa maquiadora e ela foi fazer um casamento, né, ela já estava contratada para fazer um casamento em Nova York, num castelo. Uau. E essa noiva levou toda a equipe de Brasília, de buffet, a fotógrafo, a maquiador, cabeleireiro. E aí ela levou a maquiadora com o assistente, né, e nós fomos. Eu fui escolhida, ela me convidou e fui para Nova York. Passei 7 dias em Nova York para trabalhar nesse casamento. E foi uma experiência incrível. Nós fomos para o casamento no dia de limousine. Foi assim, eu estava me sentindo riquíssima, a deusa. Maravilha. Ah, então já está respondido aqui, né. Quando foi que você percebeu que não era mais um hobby? Eu acredito que foi no momento do curso mesmo, né, e sim um propósito. E como é que foi transicionar e ter coragem de falar: "Ei, tô saindo e agora vou ficar somente com a maquiagem"? É, eu trabalhava como assistente administrativo e eu fui subindo de carreira também, porque a princípio esse trabalho, né, esse meu emprego de assistente administrativo, tinha começado num call center. Eu era de call center e fui fazendo processos seletivos internos e fui subindo. Então já era um negócio que era bacana, assim, eu já tinha crescido e era legal. Só que a maquiagem foi tão surpreendente na minha vida e eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo e eu percebi que eu ganhava mais trabalhando só nos finais de semana Do do que que no mês inteiro no meu outro trabalho. Então eu pensei, se eu me dedicar a isso e trabalhar todos os dias com isso, financeiramente vai ser muito melhor e eu estava muito feliz e muito realizada. Eu tinha me encontrado realmente, eu estava trabalhando com algo que eu amava, que eu amo. Então, eu não tive dúvidas, assim, e eu não lembro de ser tão difícil, assim, essa decisão. Aconteceu de uma forma muito natural. Eu tomei a decisão, saí do meu trabalho e fiquei trabalhando com a maquiagem. e aí, sogra? O que que ela representou nesse momento? Você olhando, ela teve um papel realmente Deus colocou ela ali como instrumento?
Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus coloca as pessoas que são mais do que são anjos, assim, na nossa vida. Eu tenho ela hoje, dizem que não existe ex-sogra, né. Ela é uma pessoa que, sem dúvidas, marcou a minha história, e que eu serei eternamente grata pela oportunidade que ela me deu. Quando eu falo isso pra ela fala assim: "Você é a responsável por tudo isso. Eu só te mostrei o caminho, mas você quis ir". E ela é a pessoa, assim, que eu tenho como referência de ser humano, de profissional. Ela me inspirou muito, ela me ajudou muito no início da carreira, e não tem como falar da minha trajetória sem lembrar dela com muita gratidão. Que lindo, muito legal. Você diz que não vende maquiagem, mas sim autoestima. Como que essa frase se traduz na essência ali do seu trabalho? Trabalhar com maquiagem não é simplesmente maquiagem. Eu acredito que é trabalhar com autoestima, como você colocou, e é mostrar para as pessoas alguém que muitas delas nem conhece. É você mostrar para ela numa melhor versão. E eu acho isso incrível e muito forte, porque eu acredito que quando uma pessoa está segura de si, está bem com ela mesma, está feliz, assim, e bem, ela acredita nela mesma, ela está preparada para encarar tudo. E conseguir revelar isso em muitas pessoas é muito bacana e é muito satisfatório e me deixa muito feliz e realizada. É nesse momento que eu acredito que eu estou realizando o meu propósito de vida. Sensacional. E como é, e qual é, na verdade, né, o segredo para entregar uma maquiagem que ela vai além da estética e ainda toca emocionalmente cada cliente? Eu acredito que o segredo está na experiência completa, é você se dedicar tecnicamente em aprender as técnicas de maquiagem e saber aplicar na hora certa, no lugar certo, de acordo com a necessidade daquela cliente. Mas mais que isso, é entender o momento, é entender a necessidade humana daquela pessoa naquele momento, é saber ouvir com verdade, de uma forma profunda, a sua cliente. O que ela está te falando? Muitas vezes, o que ela está te falando não é só o que ela está te falando, é o que ela quer dizer com isso, o que tem por trás disso. Eh, Trabalhando com gente durante esses 13 anos, eu percebi que, às vezes, as pessoas, elas às vezes não conseguem se expressar mesmo e falar o que elas querem, mas a gente, enquanto profissional, precisa fazer essa leitura, de entender e entregar um trabalho realmente que atende à necessidade delas de uma forma mais profunda, sabe. Não é só técnica, é também saber sobre entender, né, fazer uma leitura sobre estilo, personalidade e ter a sensibilidade de entregar o que ela precisa naquele momento também. E talvez isso nem é dito diretamente, porque tem gente que nem sabe, né, falar sobre as cores ou como ela quer, é meio que ali trazer uma consultoria, porque tem pessoas que nem entendem, né. Totalmente. A maioria não entende e elas não sabem te explicar como que ela quer, o que ela quer, mas eu acredito que é o dever do profissional que realmente se importa, entender e fazer a leitura daquela pessoa. No momento que ela chega até você, a forma como ela se comunica, como ela se porta, isso tudo faz parte do atendimento e de uma análise que você faz para entregar um trabalho bem feito, que realmente vai suprir as necessidades dela e superar as expectativas. Isso. E é nessa hora, quando você entende além do que eu falei, que você me supera, mas eu não tinha dito, e aí a pessoa se olha: "Nossa, né, obrigada". E às vezes ela está ali contando um momento, né, e se você tiver realmente presença ali, se estiver conectada, você vai entender o que ela quer, né. Totalmente. Paulinha, qual o teu diferencial hoje? Por que que você acredita que chegou e está chegando e atende clientes de alto padrão, tem uma agenda lotada? O que que Por que que você se escolheria? Acredito que hoje existem grandes profissionais em Brasília assim, que são incríveis tecnicamente e apresentam trabalhos ricos, lindos, incríveis, mas eu acredito que o diferencial
para um atendimento bem feito, um trabalho entregue realmente com excelência, é a experiência completa do cliente. Além de você atender às expectativas técnicas, é você entender o momento e entregar de acordo com a personalidade dele também, o que ele precisa naquele momento, que muitas vezes ele não sabe te dizer o que ele precisa, mas você, enquanto profissional, sabe fazer essa leitura do momento e da necessidade e unir técnica com também um atendimento muito humano, de presença, de entender, de ter paciência, de ouvir com calma e entender o que ela fala, além do que ela fala. O que ela diz, além do que ela fala. Sim, sim, sim. Uma das coisas que eu percebo também é, falando da maquiagem, né, por atender noivas, acho que o investimento que você faz e continua fazendo. Não, na verdade, hoje você continua fazendo curso, dando cursos. Tem uma história de uma outra experiência internacional que foi dando curso, não é isso? Exatamente. Eu tive profissionalmente algumas experiências, né? Internacional foram duas. A primeira que eu já contei, que foi como eu fui recebida pela maquiagem de uma forma linda e já indo para Nova York assim de cara, aquela pessoa que quase não saía nem da cidade que eu morava, que era no Gama, já estava em Nova York de repente. Então foi assim, foi brilhante para mim. Mas depois de alguns anos, foi em 2019, eu tive a oportunidade de dar um curso, 2 cursos na verdade, na Itália, porque eu tenho uma cliente que morava aqui e estava morando na Itália, e ela enxergou a necessidade de um salão que ela frequentava na Itália, e algumas pessoas que queriam mesmo, ela gostava muito do meu trabalho, e como ela mudou para lá, ela tentava explicar para a pessoa que estava atendendo ela lá como que ela gostava da maquiagem. E aí essa pessoa, ela mostrava o meu trabalho, o meu Instagram, e essa pessoa se interessou muito pelo meu trabalho e ela sugeriu. Falou: "Olha", eu contei para ela também que eu iria para a Europa e ela falou: "Por que que você não, a gente não pode, nós poderíamos", ela sugeriu, "nós poderíamos organizar um curso aqui, porque as pessoas têm super interesse no seu trabalho e você poderia ensinar elas como que você faz". E aí eu super topei, ela me ajudou, ela organizou o curso e ela foi a minha tradutora também no curso. E aí eu dei um curso para 5 ou 6 italianas, lá na Itália mesmo, em Roma, no salão. E foi muito bacana a experiência. E, além disso, eu dei um curso de extensão de cílios, porque eu também trabalho com isso. E aí nós marcamos no outro dia, eu dei o curso de extensão de cílios. Então, assim, foi uma experiência muito incrível mesmo. Eu passei na Itália, fui em Paris também, fui em Portugal, mas na Itália foi uma experiência incrível e um marco na minha profissão, sem dúvidas, porque eu tive a oportunidade de dar um curso em outro país, assim, foi algo que eu não esperava que acontecesse, mas eu acredito que Deus tem, os planos dele são muito maiores que o nosso. Maiores e melhores. Maiores e melhores que o nosso, e preparou todas essas surpresas aí que foram incríveis na minha vida. E com relação a continuar investindo em cursos, por que que você sempre está ali atenta? Teve o curso na Makeup Forever? Você Nessa já mesma, investiu? Acho que até quando eu te conheci tinha uma viagem internacional, porque tem feiras que você participava, a gente até isso, conversou sobre a Lauê e sobre investir em maquiagens. Porque tem gente que investe porque realmente acredita naquele produto, sabe que é bom, tem gente que quer mostrar ali para cliente que você conheceu produtos importados, né, de alto importados de padrão. alto padrão. Isso, me explica um pouco sobre essa decisão de compra, de escolha e de investimento em algo que já são 13 anos, você tem tanta experiência, mas por quê? A maquiagem também tem moda, tem tendência, tem coisas que vão evoluindo, tem maquiagens tecnológicas, como funciona isso? Maquiagem, acima de tudo, é moda, então sempre existem novidades. O mercado de cosméticos é assim, tecnologia
a todo tempo avançada, ele sempre vai evoluindo e, assim, nós precisamos acompanhar essas novidades, né. Eu trabalho com um público de alto padrão, então essas clientes, elas têm acesso ao que está sendo lançado no mundo em primeira mão, porque pelo fato delas viajarem muito, estarem sempre lá fora, elas acompanham o que está em alta no momento e têm acesso a esses lançamento desses produtos em primeira mão. Então, assim, como eu atendo este público, eu preciso acompanhar essas tendências. E faz parte do meu trabalho acompanhar tendências de moda, o que está usando no momento, acompanhar os desfiles no mundo, quais são as tendências do momento. Então, por isso eu sempre invisto, eu estou há 13 anos no mercado e nunca parei de investir em curso, em aprendizado e principalmente entender que o meu trabalho é moda e nunca vou parar de investir em conhecimento é essencial para o sucesso, porque não tem a possibilidade de estagnar, achar que eu já sei o suficiente. Sempre tem algo novo, sempre tem um lançamento de um produto, sempre tem uma técnica nova e sempre vai ter uma tendência no mercado e no mundo da moda, que é a maquiagem entra, né, no mundo da moda. Maravilha, sensacional. Vamos lá, dona Paula. Dona Paula. O início da carreira foi marcada por desafios e necessidade de conquistar espaço. Qual foi o maior obstáculo que te fez, inclusive, crescer? Porque até agora a gente só falou das maravilhas, né? Da parte boa. E que a outra, talvez, vendo hoje, né, olhando para trás, possa ser positiva, te fez crescer. Com certeza. Assim, toda carreira tem desafios, né, eu acredito, e o maior desafio que eu enfrentei, com certeza, foi a dificuldade financeira. Eu venho de uma família muito humilde e no início da minha carreira, a dificuldade de montar a maleta, a dificuldade de ir e voltar para o trabalho. Eu trabalhava já no Lago Sul na época, num local que não tem fácil acesso a ônibus e eu morava no Gama. Então, às vezes, a gente entrava muito cedo e saía muito tarde, num horário que já não tinha mais ônibus para minha cidade. Teria que pegar 2 ônibus, um para a rodoviária e depois outro para o Gama. De se deslocar com maleta, né? Porque a gente sabe que elas são pesadas, cheias de produto. E eu ia fazer atendimentos com essa maleta de ônibus. Eu lembro muito bem disso. As dificuldades financeiras de várias formas mesmo, eu acho que foi o maior desafio, mas foi o combustível também para eu não desistir e correr atrás sem cansar. Mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo, que estava muito difícil, eu sempre trabalhei doente, muitas vezes, nunca desisti, porque eu sabia de onde eu tinha vindo. E eu também sabia onde eu queria chegar. Então eu acho que esse era um gás que me dava, assim, porque eu estava tendo uma oportunidade e eu precisava agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças sem olhar para trás, porque era a única chance de mudança de vida. Uau! E sempre trabalhou arrumada, linda, mesmo de ônibus, isso era algo que você fazia questão, e quando teve a oportunidade de comprar, já comprou um carro para aquilo ficar diferente, como é que foi? Exatamente. Eu sempre amei me arrumar, sempre andei maquiada, desde pequena até a adolescência na escola, ia com aquelas maquiagens todas coloridas. Então, assim, não seria diferente no meio que eu estava trabalhando, num salão de beleza chiquérrimo, com pessoas chiques, as clientes lindas, maravilhosas. Eu sempre tentava, dentro da minha realidade, me arrumar da melhor forma possível. Sempre busquei isso. Comprava roupas na feira, sapatos, mas sempre buscava algo de bom gosto e simples, mas de bom gosto. E para trabalhar bonita, bem arrumada, sempre ia maquiada, com o cabelo arrumado. E quando eu tive a oportunidade, eu já fui juntando dinheiro e comprei meu primeiro carro. E aí já mudou bastante a minha vida, a dinâmica de atendimento, já consegui fazer mais atendimentos também, de uma forma mais tranquila também, mas demorou um pouquinho até isso acontecer. Você falando aí sobre financeiro, você contou que com o estágio, né, você conseguiu pagar inclusive sua formatura. Você empreende hoje de uma forma segura, fazendo suas conquistas, né, mas você sempre foi alguém que conseguiu com pouco
fazer muito. Exatamente. Na época que eu fazia estágio, eu juntei dinheiro, isso no ensino médio, né? Eu ia ter a minha formatura do ensino médio, eu estudava numa escola que ela era integral. Era o dia inteiro, né? E era o ensino técnico junto com o ensino médio. É ensino profissionalizante integrado ao ensino médio. Então, a gente tinha que fazer estágio no último ano, né? Eu já fazia o estágio que era técnico em informática, não tem nada a ver comigo. Mas eu passei no processo seletivo dessa escola e a minha mãe não deixou eu desistir de ir para essa escola. E eu sempre fui muito estudiosa. Então, como eu gostava de estudar, eu fui pela experiência. E aí, no último ano, eu já estagiava e juntei dinheiro para fazer minha formatura, porque minha família não tinha condição de pagar a minha formatura. E com o dinheiro do meu estágio, eu juntei o ano inteiro para pagar a minha formatura, a minha primeira maquiagem profissional no salão e meu vestido, e paguei o álbum de formatura com 10 fotos na época, com o dinheiro do meu estágio que eu fui juntando. Então, eu acho que eu já empreendia desde muito cedo. Você já falou da conquista do carro. E quando comprava-se maquiagens de alto padrão, como você falou, era também uma conquista ou não? Sem dúvidas, assim, quando a gente inicia nessa profissão, no início a gente não tem muita condição de investir nos melhores cursos que a gente sonha, nos melhores produtos que a gente quer oferecer para nossa cliente, na nossa bancada aqui. Assim, a bancada dos sonhos. A gente sempre trabalha pensando na bancada dos sonhos, né? E na primeira oportunidade que eu tive de ter, na época, eu gostava muito de investir em pele. Eu amo pele, né? E eu já conhecia a Criolan pelas pessoas que eu trabalhava, no meio que eu trabalhava, mas eu ainda não tinha condição de ter nada da Criolan. E eu fiz o primeiro investimento mais alto assim em produto foi numa paleta de Dermacolor da Criolan. E era uma paleta cara na época, custava, sei lá, R$ 1.000 na época. E Uau! aí a primeira vez, o dia que eu comprei essa paleta, eu quase dormi com ela embaixo do travesseiro. E eu usava em todas as clientes a paleta da Criolan. Tanto é que até hoje eu uso os produtos da Dermacolo da Criolan na pele, né? Eu amo de verdade. E foi a realização de um sonho. Sempre era uma conquista quando eu conseguia comprar um produto que eu sonhava, assim, uma base da Dior. A primeira vez também. Eu esperava chegar o final de semana ansiosa para usar minha base da Dior em todas as minhas clientes. Ai, que maravilha. E quando é que você percebeu que foi o ponto de virada? Agora eu dei certo. Eu, como profissional, estou atingindo ou atingi o sucesso. Sim. Então, eu fui trabalhar no maior salão que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar. A primeira vez era um salão grande, que estava muito em alta na época. Eu quis trabalhar nesse salão, eu escolhi trabalhar, mas eu não tinha como chegar lá. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer, porque eu quero trabalhar nesse lugar. Eu já trabalhava no Lago Sul, mas era um salão que tinha grandes profissionais, grandes nomes da maquiagem. A Nádia, inclusive, era desse salão nessa época. E eu sonhava em trabalhar no Red. Só que eu não tinha ninguém para me indicar para como eu iria chegar lá. E eu fui com a cara e a coragem. Cheguei lá e falei, eu quero fazer uma entrevista para trabalhar aqui. E aí nós marcamos, eu fui assim mesmo. Me arrumei e fui. E nós marcamos a entrevista e eu fiz a entrevista com a minha chefe. Ela me contratou e eu comecei a trabalhar no Red. Era um salão que estava em alta no momento, tinha muitas clientes. Só que eu não tinha tantas clientes naquela época. Eu já tinha algumas, porque eu já vinha trabalhando há algum tempo, mas não tinha tantas. E as coisas foram desenrolando de uma forma muito bacana lá dentro. Eu fui conquistando o meu espaço. E quando eu vi, eu estava atendendo muita noiva. Comecei a conquistar muitos contratos de noiva lá no Red. E, assim, era incrível. A gente atendia várias noivas no final de semana. Nesse momento, eu vi o tanto que eu tinha crescido. Quando eu parei e olhei, eu falei assim, agora deu certo. E eu estou caminhando no caminho que eu sempre sonhei. E estou no caminho certo e conquistando o meu espaço realmente como maquiadora em Brasília e maquiadora de noiva, que era um sonho também. E foi nesse momento que eu vi tudo se realizando, sonhos mesmo. Que lindo. Tem alguma história marcante, né, de alguma cliente ou algo que realmente te emociona profundamente, que te faz lembrar
por que você faz o que faz? São várias histórias incríveis ao longo desses 13 anos, né? Mas, sem dúvidas, algumas eu já participei várias vezes, inclusive, de trabalhos sociais. E fiz trabalhos para alguns anos, eu venho fazendo as maquiagens de 15 anos das meninas da Abrace, que são meninas com histórico de câncer, né? E sempre que a gente trabalha nessas ações sociais, que eu trabalho nessas ações sociais, eu lembro do porquê eu estou ali, para que vim, do meu propósito. E é incrível como isso toca. A gente vê pessoas que nunca tiveram oportunidade de se ver arrumada daquela forma, muitas vezes não tiveram oportunidade de se maquiar, porque são pessoas carentes que tiveram câncer ou estão em tratamento do câncer, né? E nós disponibilizamos para elas todo o atendimento, a produção de cabelo e maquiagem no salão, com toda a experiência, a mesma experiência que nós oferecemos para as nossas noivas, para as nossas debutantes. Nós oferecemos um dia para elas e quando elas se veem, eu faço a maquiagem e elas se olham no espelho, o olhar, o sorriso, a forma como elas me abraçam, a forma como elas se olham e falam: "Uau, não sou eu. Ou sou eu? Será que sou eu?" É incrível, assim, isso toca a minha alma. Eu acredito que é, assim, um carinho na alma, quando a gente tem a oportunidade de participar de ações como essas. É muito incrível e é muito marcante. Hoje você falou que faz essa ação no atual salão. Onde é que você está trabalhando hoje? Atualmente trabalho na Paula Mendes, na QI 13 do Lago Sul. E estou muito feliz. A gente vai participar de uma ação social, inclusive na segunda-feira, das meninas da Abrace, Legal. dos 15 anos delas. Esse ano vai ser segunda-feira agora. E já estamos preparadas para recebê-las com muito carinho lá na Paula. Eu e a Paula nos cabelos, eu nas maquiagens. E as meninas que trabalham com a gente também ajudando a gente. Que maravilha. E realmente é algo que, quando a gente começa a transbordar, né, podendo ajudar, eu falo que aqui a gente vai descobrindo o propósito do programa, mas eu quero também, aproveitando esse gancho, e eu pude presenciar as meninas fazendo esse trabalho. Ano passado vocês fizeram, teve uma ação com noivas também, que vocês estavam fazendo um dia desse. Isso, teve a das noivas, tem a dos 15 anos, das debutantes da Abrace, e tem das noivas também. Né, os casamentos comunitários. Casamentos comunitários, exatamente. E incentivar você, empresário que está empreendendo, ou você que também é da CLT ou é servidor, enfim, ajudar, né, de verdade não é sobre dinheiro. Eu acho que tem várias formas não é nem ajudar, eu falo que esse nome, ajudar, nos coloca num papel de superioridade, sabe? Na verdade, a gente devolver um pouco do tanto que a gente tem, porque um dom desse é maravilhoso, poder dividir essa corrente do bem que acontece, que você possa ser despertado a se inspirar e a devolver, porque é nesse momento que a gente ganha tanto de novo, né? Com certeza. Sem dúvidas, nós ganhamos muito mais do que elas. Porque só participando de uma experiência como essa, para saber o tanto que você sai dali transformado e tocado. E o que acontece com você quando você as vê se levantando e se vendo transformadas? Não só as meninas, né, mas as mulheres, as deusas, como você chama as suas clientes carinhosamente. Em mim, e como eu falei assim, eu sinto que é um carinho na alma. E eu sinto que eu estou realizando o propósito que eu vim para realizar nessa vida. Eu sinto que realmente eu também estou tocando vidas, assim, sendo usada para tocar vidas, entendeu? Que eu acredito que é o meu propósito do meu trabalho. E quando a gente sente que está realizando o nosso propósito, não tem nada maior que isso. Sim. E elas saem mesmo transformadas. Você acredita que já viu? Alguém já se emocionou? Chorou quando se viu? Depois? Sim, nessas ações da Abrace, com certeza. Elas se emocionam real e me abraçam também. E eu me emociono também. Tem vídeos assim, é assim, é incrível, de verdade. Eu não sei colocar em palavras
o quanto é emocionante, assim, e o quanto é transformador. Sim. Já que você não consegue colocar em palavras, então coloca em uma frase, se você pudesse resumir o seu propósito. Seria revelar a beleza que existe dentro de cada mulher. Já está ali, né? Porque a beleza vem de dentro, eu acredito. A maior beleza vem de dentro. E a beleza já está ali, a gente só realça e revela isso. Porque muitas vezes ela não sabe, mas a beleza está ali e quando a gente revela e ela se vê dessa forma, é incrível. Esse movimento, essa... Você que vê vários rostos, formatos, estaturas, enfim, tudo. Como é que você enxerga a beleza? O que é belo? O que é bonito? Como que é isso para você? A beleza vem de dentro. Eu acredito muito nisso, fielmente. Que muitas vezes, assim, a gente... Você vê uma pessoa e ela é normal. Eu sou muito assim, normal. E quando você conversa com aquela pessoa, você acha ela tão bonita. E por isso que eu tenho certeza que a beleza vem de dentro. É a oportunidade de ver além do físico, né? Exatamente. A maquiagem não é só estética, entendeu? Ela é muito, muito além de só aparência. É sobre, igual como eu falo, é sobre autoestima, é sobre você realçar pontos fortes e fazer aquela mulher se enxergar, se ver. Porque muitas vezes, até na correria, ou com tantas dificuldades, ou dificuldades, correria, a pessoa não tem Jornadas, né? jornadas Triplas. intensas, sabe, de trabalho e de mãe, muitas questões que às vezes impedem a gente de se ver. E você parar um momento para se cuidar e se ver de uma outra forma, de uma forma aperfeiçoada, realçando os seus pontos fortes. Isso é muito bacana. Isso te dá força para quando a gente está bem, a gente se sente segura para encarar tudo. Todos Ai, os obstáculos, as dificuldades. eu super acho. Quando eu levanto da cadeira, ali que você se olha, e o melhor é você se ver. Não tá transformada. Você se vê, nossa, sou bonita mesmo. Falo, daqui para frente, né, não quero mais guerra com ninguém, vou Ela não quer guerra brilhar com ninguém. e falo, não é terapia, mas é terapêutico, É terapêutico, sem dúvida. né? É Princesa, eu já incrível. conhecia muito da sua história, tenho oportunidade de ter sido maquiada por você, eu até falei, né, nos stories que o quanto você é segura, né? E a experiência traz isso, porque eu tinha uma referência, né, de maquiagem, eu tinha não, porque eu acho que ela nunca vai deixar de ser referência em Brasília para muitas pessoas, porque é incrível tanto que ela também é uma artista, né? A Nádia, ela é uma artista e a Com certeza. maioria das pessoas ficavam com medo ou de maquiar, porque quando ela não podia, ou alguma coisa, e eu sempre trabalhando ou com treinamentos ou precisando estar maquiada. E para você foi, você não fez uma pergunta. É tipo, oi, tô aqui. E não é melhor cada um, desde o dia que eu tive a oportunidade de maquiar com você e que eu confiei, porque quando a gente gosta de uma coisa, essa questão da gente achar que aquilo ali é o melhor, só alguém com tanta segurança e com que se conhece, que é autêntica, que tem uma marca, que tem uma assinatura, ela não sente medo. E é alguém que realmente gosta da maquiagem. Assim foi com a Carol também. E eu tive a oportunidade de me abrir para outros profissionais e ver que tem muita gente boa e uma dessas pessoas, mas para ser bom tem que gostar e estudar e saber o que está fazendo. É isso, com certeza. Né? Parabéns, obrigada. Eu amei te ouvir. Eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres, as incentivando conforme o que você acredita, né, a se cuidarem, e também para quem está empreendendo aí na maquiagem, qual é o grande pulo do gato, porque tem muita gente que já te observa, que quer chegar onde você chegou, com viagens, conquistando, prosperando, tendo clientes, né, que respeitam, não é só clientes de alto padrão, porque eu acho que para cada estágio, para quem você escolhe trabalhar, todo cliente é de alto padrão, mas é um sonho, né? Chegar a fazer
noivas. Então, essas duas mensagens para as mulheres, suas clientes, suas deusas, para cada mulher, como você, né, vê, e para profissionais. Em primeiro lugar, acreditar em você, acreditar no seu trabalho, no que você está oferecendo para sua cliente, ter certeza disso. E para isso você precisa realmente se dedicar tecnicamente, investir para você ter a segurança de que você está oferecendo o melhor trabalho que você poderia oferecer. Então, o primeiro ponto é acreditar em você mesmo, trabalhar duro com amor e ser resiliente, porque para ser empresário, hoje em dia, em qualquer área, é necessário que a gente tenha muita resiliência e acredite. E para nós, deusas, mulheres, a mensagem que eu quero deixar é: acredite sempre em você, se cuide, se ame e sempre que puder, faça um carinho na alma, se cuidando e buscando ver a sua melhor versão. Se cuidando de várias formas, não só na maquiagem, mas da forma como você acredita que isso vai te fortalecer para encarar a vida. Maravilha! E não acabou nosso último quadro, que é a última página da nossa entrevista. Topa? Top. Eu falo uma palavra, uma frase, você fala uma palavra, uma frase, o que vem à sua cabeça, o que vem aí direto da alma. Tá bom. Beleza é? Algo que vem de dentro. Um hábito que te mantém inspirada. Me arrumar. Eu sabia que você ia responder isso. Um erro que virou aprendizado. Um erro que virou aprendizado. Me importar muito com o que o outro acha. Boa. E virou aprendizado? Com certeza. Qual é? O aprendizado é que a gente tem que confiar na gente mesmo, saber onde a gente quer chegar e o caminho, a nossa trajetória. E ir, sem olhar para os lados. Sim. Uma palavra que define o seu trabalho. Amor. Um valor inegociável na sua carreira. Ser humana. Uma dica de ouro para quem quer começar na maquiagem. Ser resiliente. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Um sonho que ainda quer realizar. Ter a minha casa e uma família. Ter o meu próprio negócio, o meu próprio salão. Você quer um salão? Quero. Tem mais algum sonho aí que você deixou de falar? Não, acho que é a minha casa, a minha família, o meu salão. É isso. Tá. Dar curso online também. Esse é um sonho, com certeza. O que é sucesso para você? Trabalhar com o que ama. E se a sua história fosse um batom, qual seria a cor dele? Vermelho. Divo! Como é que é o nome daquele vermelho? O Rubiú. Rubiú, certeza. É ele? É, Ok. incrível, brilhante, radiante. Deusa. Deuso. Obrigada. Amei. Foi maravilhoso. Gostou? Uhum. Que bom. Tenho certeza que você aí também vai gostar. Foi. E, como sempre, eu deixo aqui na descrição onde encontrá-la, como encontrá-la, você que é noivo, que quer fazer produção. E aqui nós vamos ter várias profissionais, né, da área da beleza e você vai ter a oportunidade de se conectar além da técnica, mas também com a alma, com o propósito dessas pessoas. Então, envia aí o programa Páginas Amarelas para o máximo de pessoas que você puder, porque aqui teremos profissionais autênticos, responsáveis e que têm coragem de se sentar e responder e falar de técnica, de conhecimento, de amor. E até a próxima página.